Hoje nós estamos aqui com a Magna da Luz Martins. Ela é pedagoga, evangelizadora, coordenadora do Centro Espírita Maria de Nazaré, aqui de Florianópolis, e coordenadora do grupo de Desobsessão. A Magna vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância da evangelização na casa espírita. Magna, você pode falar um pouquinho pra gente sobre qual é o objetivo da evangelização infanto-juvenil dentro do Centro Espírita? Entendemos que a importância da evangelização infanto-juvenil dentro do Centro Espírita é a atividade da mais alta relevância, pois é através dela que nós vamos conquistar os corações das crianças e dos jovens e conduzi-los a Jesus, porque é através do ensinamento cristão, da moral evangélica que ali são alcançados a esses corações em nova etapa reencarnatória, que nós poderemos então minimizar-lhes os pendores negativos trazidos em encarnações anteriores, conforme nos fala a questão 385 de O Livro dos Espíritos, e também reformar-lhe o caráter. Desta forma, nós teremos então uma população, quando bem conduzida na sua infância, dentro de um projeto educativo de moral elevada, ao reino então de Deus, nosso Pai. Nesse contexto, Magna, a gente entende que evangelização tem um sentido completamente diferente de recreação. O que tu pode falar para a gente sobre isso? Compreendemos, Luana, que a tarefa da evangelização, o papel do evangelizador, eles são de complementariedade à educação recebida dentro do lar. O papel fundamental de educação cabe aos pais dentro do lar, dentro da família. Mas é óbvio que a casa, o Centro Espírita, como entidade eminentemente educativa do espírito e da alma, não pode esquecer esses jovens espíritos que há pouco reencarnaram e devem alcançar a eles também as luzes do Evangelho. Sabemos que Jesus, inicialmente, dirigiu os seus ensinamentos ao homem adulto. Isso porque se considerava que há 2000 anos atrás estava ele psicologicamente mais amadurecido para receber a sementeira evangélica. Hoje, decorridos todo esse tempo de encarnações sucessivas, também as crianças se encontram preparadas para receber desde muito jovenzinhas mesmo os ensinamentos cristãos e também o conhecimento espírita. Aqueles que trabalham com a evangelização têm essa verdade todos os dias percebidas nos seus encontros feitos com as crianças, justamente porque as crianças recebem com imensa facilidade conceitos de reencarnação, imortalidade da alma, transmigração progressiva do espírito, que coisas que nós temos em contato com estudantes, aliás, do ESD, e que já apresentam algumas dificuldades de entendimento. Complementando um pouquinho disso que você falou, Magna, o evangelizador, a família, também tem muito que aprender com a criança, que a criança traz do Centro Espírita, né? Os ensinamentos, tudo aquilo que ela aprendeu, e muitas vezes ela não sabe como comunicar, como conversar com o pai sobre isso, porque a criança é objetiva, né? Ela diz, brinquei disso, brinquei daquilo, mas ela não fala. Então, o ideal mesmo é se cultivar esse diálogo dos pais com os filhos, para tentar extrair um pouquinho mais do além do que foi feito, né? A ideia que o evangelizador, a sementinha que eles tentaram plantar no coração dessa criança. Isso. Nesse sentido, a família tem uma importância muito grande, não é mesmo? Luana, lamentavelmente, por um longo período, as casas espíritas entenderam a evangelização somente como um espaço recreativo, onde as crianças eram colocadas lá justamente para não atrapalhar a atividade que era realizada pelos adultos. Infelizmente, essa falta de consciência sobre a relevância e a importância da educação da criança e do jovem a colocou dentro das casas espíritas em segundo, se não em terceiro plano. E hoje nós vemos resultados bastante negativos dessa concepção, porque vemos jovens que entraram, crianças que participaram da evangelização e que não prosseguiram dentro do movimento espírita. Muitas vezes tendo somente um conhecimento da moral de Jesus que ficou somente no cérebro, mas que não chegou no coração, não promovendo a modificação da alma como é desejável e que se espera com o processo de educação levado a sério. Mas hoje nós também enxergamos um movimento diferente nesse aspecto.
Os dirigentes, os evangelizadores, os pais estão se conscientizando sobre a importância da evangelização e cada vez mais também se nota a preocupação em garantir o espaço, desde o espaço físico, desde modificar a estrutura do centro espírita para que possa abrir possibilidades de atuação do jovem e também garantir que as crianças tenham ali um espaço eminentemente educativo, mas que não seja algo colocado somente para recriar, para distrair ou para não atrapalhar os adultos. A criança merece todo o respeito, toda a consideração, assim como o jovem, que é dado ao adulto dentro da casa espírita. Dentro de uma sala de aula, como evangelizadora, a gente encontra muitos casos especiais. Muitas vezes tem as crianças que são hiperativas, ou então tem os casos de crianças especiais, com algum tipo de deficiência que a gente tem que aprender a lidar. Ou mesmo as crianças que têm algum tipo de problema de convivência dentro do lar, que às vezes a gente não tem conhecimento. Como que o evangelizador pode se preparar efetivamente para lidar com esse tipo de situação? Bom, sabemos, né, que o evangelizador não precisa ser um pedagogo e nem um especialista, né, em psicologia ou área correlata. Mas o evangelizador deve ser aquele tarefeiro de Jesus que preocupa-se com seu aprimoramento constante. Impossível trabalhar ou lidar com qualquer área da educação sem estar ocupando-se com seu próprio aperfeiçoamento. Então o evangelizador a cada momento tem que participar sim dos cursos de formações, fora mesmo do ambiente do centro espírita, né? Informações e cursos correlatos que venham instrumentalizá-lo de maneira que ele possa exercer essa atividade de maneira mais eficaz. Então nós devemos sempre estar preocupados com a nossa formação. Uma fala minha que gera uma certa antipatia nos dirigentes das casas espíritas, porque eu costumo dizer que evangelizador não pode ser aquele trabalhador do centro espírita muito sobrecarregado. Ele deve ser aquele trabalhador, aquele tarefeiro que tenha em vista a sua, vamos dizer, preferência mesmo pela tarefa da evangelização, que haja tempo na sua vida, que haja espaço para ele se aperfeiçoar, para ele buscar esse aprimoramento que lhe falta e lhe complemente na sua tarefa de educação dessas crianças, dessas almas. Magna, muitas pessoas que nos assistem hoje, elas não têm acesso a um centro espírita, elas não estão aqui em Florianópolis, elas estão em diferentes lugares do país e do mundo. Como que elas podem fazer? Primeiramente, entendemos que aqueles que desejam abrir a evangelização infanto-juvenil devem estar imbuídos do sentimento de que a evangelização é tarefa prioritária, né? Devem querer, primeiramente, muito isso, para que não seja algo que comece e logo termine, para que não seja aquela tarefa em que gera toda uma expectativa e depois venha frustrar ainda essas crianças, inibindo iniciativas mais duradouras do futuro em que elas talvez se sintam depois pouco inclinadas a seguir por causa dessa experiência frustrada de início. Então tem que querer e saber que a evangelização é uma tarefa para sempre. E já pensar naqueles que deverão inclusive dar continuidade na impossibilidade de os seus iniciadores darem continuidade. Mas compreendemos que um material excelente, que é publicado pela Federação Espírita Brasileira, ele está disponível, ele existe também na internet, e inclusive essas pessoas que estão fora do Brasil têm alguns contatos com brasileiros, né? Então, se tiver alguma dificuldade com a internet, que entre em contato com seus familiares, que peçam desse recurso, desse material que existe, que é de excelente conteúdo, que é um norteador seguro da tarefa, que fornece excelentes também subsídios para a tarefa do evangelizador, e inclusive de como estruturá-lo quando existe um centro espírita dentro da própria casa, que ele é um referencial seguro. É isso que nós entendemos, né? Então, Magna, com isso que você acaba de nos falar, então a gente já sabe que não tem desculpa, a gente consegue ter acesso às informações e buscar esse instrumento para estar trabalhando com a educação das crianças. Magna, com o foco na evangelização, você acredita que no futuro precisará no Centro Espírita das reuniões de desobsessão? Temos certeza que não. Absoluta certeza disso. Temos a oportunidade também de sermos trabalhadoras de um grupo de desobsessão. E não foram poucas as vezes em que vieram relatos, irmãos nossos, para essa atividade, justamente
dizendo o que ouviram, o que presenciaram no encontro de evangelização, falando das músicas, falando do tema, falando inclusive da conduta ali observada e que isso os predispôs à reunião doutrinária. Então sabemos que a evangelização está integrada às demais atividades da casa espírita, mas que ela é a única verdadeiramente preventiva. Se nós levarmos a sementeira evangélica dos ensinamentos de Jesus a estes corações que estão sedentos dessa luz, sabemos então que eles não incorrerão mais em erros graves, nos delitos que são cometidos, que eles não seguirão por esses chamados descaminhos, então não haverá necessidade nenhuma, da desobsessão. Porque uma vez retornando ao plano espiritual, estarão levando consigo toda a bagagem de valores morais amealhados enquanto estávamos aqui encarnados. Temos, inclusive, um relato bastante bonito no livro Seara do Bem, do Tonini, em que ele diz que os espíritos, observando então um encontro de evangelização, relatam a ele dizendo que muitas vezes os seus tutelados estão à beira de cometer um desatino, de algum erro em vias de serem praticados, e eles conseguem acessar na memória dos seus tutelados a lembrança de um ensinamento espírita, de um ensinamento evangélico aprendido na evangelização quando crianças. E aí este ensinamento retorna à mente dele e faz com que ele reflita e muda o caminho. Então, com isso a gente percebe claramente a ação preventiva e educativa da evangelização. Nós ficamos muito felizes com a colocação da Magna e muito emocionados também. Afinal de contas, somos espíritos reencarnantes, a gente tem a necessidade da educação e saber da importância dela dentro do Centro Espírita é maravilhoso. Obrigado pela sua audiência aqui na TV FEC e se você deseja assistir mais entrevistas, acesse o portal da FEC, www.fec.org.br.